Mateus capítulo 19, versículo 1. Amém, irmãos? Vamos pedir a bênção de Deus para a ministração. Mateus capítulo 19, versículo 1. Se na ministração tiver Mateus 18, se arruma aí, tá? Mateus 19. Senhor, esse culto está tão abençoado, Deus. Está tão bom, tão gostoso, tão maravilhoso estar aqui. E a tua glória está sendo derramada. E agora, meu Deus, queremos que a palavra venha nos alinhar com a tua vontade. Nós pedimos a ti, Deus, que toda resistência seja quebrada agora, em nome de Jesus. Nos ajude a aceitar a palavra como bênção, em nome de Jesus, amém. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém se separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Os discípulos disseram: se essa é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Amém? Meu objetivo hoje, irmãos, é fazer com que vocês, que nós aqui possamos compreender os princípios divinos do casamento e assim decidir honrá-los. Por quê? Porque o divórcio, o que é o divórcio? O divórcio é o rompimento legal e definitivo do vínculo de casamento civil. Normalmente, o divórcio envolve um processo judicial que resulta em partilha de bens, pensões, guarda de filhos, etc. No Brasil, irmãos, o número de divórcios cresceu 160% nos últimos 10 anos. Praticamente hoje no Brasil, o Brasil não figura entre os 10 primeiros colocados em número de divórcio. Já é uma bênção. Obrigado, irmão. Já é uma bênção. Porém, o número de divórcio é absurdamente grande no mundo. Então, no Brasil, o número tem crescido. Essa é uma preocupação. Sempre existiu, mas tem crescido muito. Crescido assustadoramente. Nos próximos anos, mais de 50% dos casamentos vão acabar em divórcio. Interessante que em Portugal, um dos países que mais tem divórcio, Portugal, né? Na década de 60, 1,1% dos casamentos em Portugal acabavam em divórcio. 1,1%. Atualmente, 70% dos casamentos em Portugal acabam em divórcio. 70%. Então, diante essas estatísticas tão terríveis, nós temos duas perguntas. Primeiro, por que está aumentando o número de divórcios? E uma das respostas dos advogados é por causa das leis.
está muito mais fácil se divorciar hoje do que na década de 70. Se você não tem guarda de filho envolvido, é só ir lá no cartório, assinar um documento e cada um para o seu lado e acabou. Tem mais, né? E a grande maioria nem está se casando no cartório, então acaba, se não for brigar por causa de dinheiro, acaba se tornando uma coisa muito simples. Então essa é uma explicação. Diante dessa estatística, nós ficamos perguntando também que, infelizmente, a igreja, o mundo evangélico, não está alheio a essa estatística, sabia? O número de divórcios entre crentes é grande. É grande. Qual é a chance de você se divorciar? Não, jamais, pastor. Deus me livre, né? Está amarrado e tal. Mas, estatisticamente falando, a chance é em torno de 50%. Infelizmente, é a estatística. Quanto tempo duram os casamentos no Brasil? O IBGE respondeu no ano 2015 que o casamento no Brasil tem durado em torno de 15 anos. 15 anos. Está com 14 anos de casado? Cuidado. Preocupante a situação aí, né? Eu já não tenho problema, já passei de 14 para 25, né, amor? Então, mas é interessante que a idade que mais se divorcia no Brasil é entre 40 e 45 anos. 40 e 45 anos. Então, é realmente alarmante. Outro motivo pelo qual tem aumentado o número de divórcios é a propaganda contra o casamento. Contra o casamento. Propaganda contra o casamento. Uma empresa americana, nos Estados Unidos, o número de divórcios é bem maior do que o do Brasil ainda. Bem maior. No Brasil, nós tivemos em torno de 400 mil divórcios por ano nos últimos anos. 400 mil. Lá é mais de 1 milhão. Então, lá nos Estados Unidos, na cidade de Dallas, tem uma empresa que há 10 anos atrás era especializada em festa de... como é que chama esse negócio? É despedida de solteiro. A empresa. Traduzindo em português seria tipo assim, o planejador, a empresa que planeja a sua despedida de solteiro. Alguma coisa assim. Mas essa empresa percebeu um outro nicho no mercado que dava mais dinheiro ainda. Sabe qual era? Essa empresa mudou o nome, então ela se mudou para o planejador de festa de divórcio. Então, quando a pessoa se divorcia, vai para Dallas comemorar o divórcio. E entre as coisas que eles fazem, eles permitem que a divorciada atire com uma metralhadora no vestido de noiva. Pendura o vestido de noiva e atira com uma metralhadora para descontar a raiva de alguma coisa assim. Então, o planejador é uma empresa que existe em Dallas, nos Estados Unidos. Então, qual é a minha mensagem central essa noite, irmãos? O divórcio somente será erradicado de nossas vidas. Ou seja, nós não vamos passar pelo perigo do divórcio se nós entendermos, compreendermos e vivermos de acordo com os princípios divinos. Eu vou repetir, o divórcio somente será erradicado de nossas vidas se entendermos e vivermos de acordo com os princípios divinos. Eu acho que é obrigação moral do crente viver de acordo com os princípios divinos. Por que um casal se divorcia? Pergunta da célula, né? Não precisa responder agora, vai pensando aí. Por que um casal se divorcia? No texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo aponta 4 motivos. Olha, Jesus aponta 4 motivos pelos quais existem tantos divórcios. E os 4 motivos são os seguintes. Em primeiro lugar, Jesus falando, versículos 5 e 6. Jesus diz a falta de compreensão do que é realmente casamento. Então, ele diz o seguinte, versículo 4. Ele respondeu, vocês não leram que no princípio, que princípio, irmãos? Lá com Adão e Eva. Com Adão e Eva, Deus fez o quê? Homem e mulher, Adão e Eva. Então aí já dá a dica do que nós cremos, do que nós seguimos, do que nós ensinamos. Casamento é entre homem e mulher. Homem e mulher. Então, diz assim, ó.
porque Deus fez macho e fêmea. A palavra aqui realmente, no hebraico, homem e mulher, macho e fêmea. E disse, por essa razão, porque ele fez macho e fêmea, homem e mulher, né? Se tivesse feito só o homem, aí era diferente, mas como ele fez homem e mulher, ele disse, por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Então, esse é o princípio, o ponto de entendimento que as pessoas não têm do que é casamento, porque se entendesse, não se divorciava. O casamento é tornar-se uma só carne. Isso significa tornar-se uma só pessoa. Uma só pessoa. A Bíblia diz, irmãos, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Em Gênesis, capítulo 2, se você quiser dar uma olhada lá comigo, Gênesis, capítulo 2, versículo 20, diz assim, Gênesis 2, 20. Assim como o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Agora versículo 21 de Gênesis 2. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, olha que legal, e trouxe a ele, né? E disse então o homem, a primeira declaração de amor da história da humanidade, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, aqui Deus tirou Eva da costela de Adão. Alguém disse que não tirou da cabeça para que ela não mandasse, nem tirou do pé para que o homem não pisasse nela. Tirou da costela que fica em cima do coração para que fosse amada pelo homem. Amém, irmãs? Tá certo? Então, ela e ele diz, vai se tornar uma só carne. Então, uma só pessoa. Interessante que Jesus coloca as palavras de Gênesis aqui, por isso deixará o homem pai e mãe, mediante a compreensão de como Deus criou as coisas, como Deus fez, mediante esta compreensão, então, do que é casamento, o homem toma a iniciativa de casar-se. Aí Jesus então continua dizendo como é possível separar em dois uma pessoa sem causar a morte dessa pessoa. Então, se você pega uma pessoa e separa ela no meio, corta no meio, aquela serra de açougueiro, né? Não precisa imaginar não, tá certo? Mas essa pessoa vai morrer, vai causar a morte da pessoa, a separação. Então, Jesus falou, o que Deus ajuntou, o homem não tem como separar, não é possível separar. Mas fala assim, mas foi lá e divorciou. Ele falou, mas separou? De acordo com o apóstolo Paulo, fala, enquanto a outra pessoa vive, está ligado. Está ligado. Então, nós temos que entender como Deus entende as coisas. Como as coisas são feitas por Deus. É assim que Deus vê o casamento. Algo indissolúvel, onde você funde duas pessoas em uma só, e aí não tem como separar. Portanto, irmãos, o divórcio é uma afronta a Deus. Lá em Malaquias 2:13 diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Tem alguma coisa que você odeia? Sim ou não? Tem? Alguma coisa você deve odiar, nem que seja jiló. É alguma coisa que você odeia. O que você odeia? Deus odeia algumas coisas. Entre elas, Deus odeia o divórcio. Malaquias, capítulo 2, versículo 13. Se você está em Mateus, é só voltar. O próximo livro é Malaquias. Malaquias 2, versículo 13. Diz assim, há outras coisas que vocês fazem. Há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por que o Senhor não nos escuta?
Por que que o Senhor não nos ouve? Por que que o Senhor não nos abençoa? Por que que o Senhor não nos enche de bênçãos? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Mulher da mocidade é aquela lá, a primeira. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, mulher do seu acordo matrimonial. Então, aqui Deus está falando, Deus odeia o divórcio, né? Tem um outro texto aqui no versículo 16, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, pensa com você algo que você criasse, que você fizesse. Pensa em uma coisa que você fizesse. Tem coisa que você faz, você gosta de fazer? Sei lá, pintar um quadro. Imagina você pintar um quadro. Aí chegar alguém lá e você der o quadro para alguém cuidar e a pessoa modificar todo o seu quadro. Como é que você se sentiria? Você gosta disso? Que alguém mexa em tudo que você faz? Ah, tá faltando sal, coloca tempero. Você gosta? Não, a irmã não gosta. A Débora não gosta disso, né? Você gosta quando você arruma a sua sala, a irmã arruma a sala, chega alguém, uma visita, chega lá e fala, nossa, mas está feio esses bibelô aqui, eu vou tirar e arrumar aqui para você, tá bom? Você gosta disso? Deus odeia que mexa no seu plano original. Imagina, por exemplo, você pintar alguém já pintou um quadro aqui? Cadê? 2, 3, olha, pintores. Cadê a Ruth? Não pintou, não? Ela sentou, tá sentada lá, estava sentada ali agora. Já pintou um quadro também que eu sei. Já pensou se a pessoa chegasse e mexesse tudo no seu quadro, estragasse seu quadro? Imagina o quadro da Mona Lisa, diz que vale 300, não sei se é 300 bilhões de dólares, o quadro da Mona Lisa, um negócio absurdo. Imagina você vai lá dar uns retoques, ia dar certo? Acho que não, né? Mesma coisa, toda tentativa que o ser humano faz de consertar o que Deus criou, irmãos, estraga. Dá uma olhada nesse vídeo aí, vamos quebrar o gelo aqui um pouquinho.
Seems to be a problem with the door. Where's the picture going? What? Oh, Jesus! Oh, God! Oh, Jesus! God! Oh, man! No filme, a história, né, que o Mr. Bean é confundido com um curador de museu de quadros. E ele acaba estragando o quadro. E naquela inocência que ele tem, ele tenta consertar o quadro. Né? Eu acho que qualquer um de nós ia deixar estragado mesmo e fugir para algum outro país. Mas ele tentou consertar. E ele foi devolver o quadro no lugar. Né? E o conserto que ele fez ficou isso aí. Ó. Então, eu vejo que eu vi esse vídeo, eu achei interessante, porque tudo aquilo que o ser humano tenta, num certo sentido, porque a sociedade, ela não concorda com Deus. Né? Deus criou homem e mulher, mas Deus estava errado. Deus criou o casamento entre homens, mas está errado. Então vamos consertar, vamos fazer coisas. Quanto mais tenta consertar, mais estraga, mais fica assim ridiculamente fora da realidade, como essa imagem que os irmãos estão vendo. Interessante, irmãos, que o argumento de Jesus arremete ao princípio. Ele diz, no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, isso significa que ele está falando do casamento no seu estado original, antes de ser modificado, estragado pelo homem. Interessante que Jesus diz assim, fala assim, ó, o ser humano criou, mas o ser humano criou a legalização, as leis do casamento. Por quê? Bom, ele responde, ele diz, por causa da dureza de coração. Mas muitas das leis são contrárias às leis divinas, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o casamento que foi inventado, o casamento entre aspas, né, que foi inventado pelos homens. Principalmente com aquelas práticas que vão contra aquilo que Deus estabeleceu. As pessoas não entendem o que é casamento. Faz uma confusão tremenda sobre o que é casamento. Pode apagar agora a imagem. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6. Deixa aberta em Mateus. Vai lá em 1 Coríntios, um pouco para frente aí. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Ele diz assim, ó. Paulo está falando sobre a imoralidade sexual. Ele está dizendo aqui no versículo 13, os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Olha que coisa interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que aquele princípio criado por Deus lá em Gênesis, o homem deixa o pai e a mãe, se une
se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne, ele está dizendo que se uma pessoa tem uma relação sexual fora do casamento, ou uma fornicação, um jovem com uma outra jovem, ele diz, perante os olhos de Deus, vocês estão fazendo um só corpo, quer dizer, você está casado com essa pessoa, aos olhos de Deus. No princípio foi assim estabelecido, quando ele diz, e unirá a sua mulher, quer dizer, primeira vez que eles tivessem uma relação sexual, eles estariam unidos. E ele falou assim, e os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, olha que coisa severa e perigosa o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para aquelas pessoas que não respeitam o que Deus criou. O que Deus criou. Irmãos, muitas leis humanas estão indo contra o que Deus criou. O que está sendo inventado hoje? Hoje está sendo inventado não casar, apenas união estável. Eu já falei numa quarta-feira sobre isso. Casamento homossexual, pansexual, né? Tem pessoas casando com animais, casando com a natureza. Tem isso aí, irmãos. Num país aí, eu não lembro aonde, 3 mulheres se casaram. 3 mulheres. Fizeram o casamento, as 3. Então, coisas que é de arrepiar o cabelo, irmãos. Casamento, de acordo com o que a Bíblia diz, é só entre homem e mulher. Então, a falta de compreender o princípio bíblico do que é casamento tem levado muitas pessoas a cometerem erros terríveis. Deus perdoa, irmão. Só que a consequência do pecado fica. Desde criança eu escuto uma ilustração, não lembro o nome do menino que cometia muitos pecados, aí a mãe queria ensinar, pegou lá uma madeira, né, um cepo, e falou, cada pecado que você cometer, você vai pregar um prego aqui nesse toco. Aí ele foi lá, cometia um pecado, pregava um prego. Aí depois que um dia ele foi lá, não tinha nem lugar para pôr prego, estava todo cheio de pregos. Aí ele se arrependeu, pediu perdão para a mãe perdoou. Falou, e agora, mãe, o que eu faço? Ele falou, agora você arranca os pregos. Ele arrancou, mas ele percebeu que os buracos ficaram, não tinha mais como tampar, não tinha o que fazer. O pecado é assim, irmãos, Deus perdoa, mas a consequência fica, viu? A consequência fica. A consequência do pecado, ela vai te acompanhar, às vezes, pelo resto da sua vida. Segundo motivo pelo qual existem divórcios, de acordo com Jesus, é a dureza de coração. Versículos 7 e 8, o Senhor Jesus Cristo, Mateus 19, 7 e 8, ele diz. Então o pessoal argumenta com ele, né, fala assim, perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio a mulher e mandá-la embora? Ele falou, o senhor está dizendo que o senhor discorda de Moisés? O senhor discorda da Bíblia, é? Aí Jesus explicou, ele falou, Moisés permitiu, legislou sobre o divórcio por causa da dureza de coração de vocês, mas não era assim no princípio. Não foi assim desde o princípio, isso é coisa nova. Isso não era assim no princípio. Então, a dureza de coração deu origem ao divórcio. Agora, para proteger a família da maldade dos homens, né, interessante porque o homem não fica grávido. O homem não fica grávido. É a mulher que fica grávida. Quando tem uma relação entre homem e mulher, né, e só assim existe uma concepção, de outro jeito não é impossível, mas um homem e uma mulher, é a mulher que fica grávida, né? Se fosse trocado, né? Por exemplo, tem 2 filhos, um do homem e outro da mulher, mas não é assim que Deus fez. É a mulher que fica grávida. Então, mesmo que ambos, os dois, ambos já é os dois, mas mesmo que os dois estejam fazendo coisa errada, é interessante que o peso maior sobra para a mulher. Os dois caíram em pecado, mas a mulher paga, parece, um peso maior, porque ela fica grávida. Depois nasce a criança, ela tem que carregar, tem que ter o parto, depois tem que cuidar da criança, a mulher que tem que amamentar e cuidar.
E muitas vezes, irmãos, o que acontece? Porque criar filho é um peso enorme, não é? Ir sozinho, então, ou sozinha, é muito maior. Agora, o que acontece? Os homens do mundo, os homens infiéis, os que não temem a Deus, eles não querem um relacionamento, eles querem uma noite de sexo. Não quer criar filho, não quer pagar pensão, não quer comprar casa, eles querem uma noite de sexo. E é o que acontece, aí quando arranja aquela mulher ficar grávida, aí ele quer, a tendência do homem, abandonar aquela, pegar outra e fazer a mesma coisa, né? Então teve que pôr lei. Por lei. Você quer sair, ter uma aventura sexual, pode ir, só que nascer a criança, se precisar faz o DNA, você vai pagar a pensão, vai cuidar direitinho, né? E pelo menos no Brasil essa lei parece que tem funcionado. Agora, muitos homens também querem, às vezes, numa certa altura do casamento, que é abandonar a família, ir embora, arranjar outra mulher. Enjoei dessa, vou pegar outra. E aí, se não tiver lei, ele pega e vai embora, arruma a malinha dele, pega o carrinho dele, que ele gosta bastante, vai embora. Deixa a mulher com as crianças, com 4, 5, cuidando. Ele não está nem aí. Aí, o que acontece? Entra a lei. A lei para proteger a família, para proteger a mulher. Vai embora, vai, mas vai pagar a pensão. Não pagar a pensão, vai para a cadeia. Os irmãos estão entendendo? Mas não era para ser assim. Agora, por que tem a lei do divórcio? Porque por causa da maldade do ser humano, a dureza de coração do ser humano. Então, isso significa que o divórcio moderno, as leis modernas, não fazem parte do plano original de Deus para o casamento. De acordo com a lei, em sua versão original, quem se casa devia permanecer casado. Por quê? Porque se fez uma só carne com a pessoa. Quem não entende, não crê nessa verdade, não vê o casamento dessa forma correta. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 28, diz o seguinte. Efésios 5, 28 e 29. Diz assim, ó. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Aí, ó, pronto. Como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, olha só, versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Essa é a compreensão que nós precisamos ter do que é casamento. Terceiro motivo, irmãos, é a falsa piedade. Versículo 9, falsa piedade. Por que, pastor, falsa piedade? Veja o que diz o versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. A falsa piedade é tentar achar uma brecha na lei para fazer uma coisa errada, fazendo de conta que está certo. Isso é falsa piedade. Arranjar um jeito para fazer o que é errado, dando uma conotação de que é certo. Parece que a intenção de alguns aqui é de ter outra pessoa, porém não quer fazer isso de forma ilegal, quer fazer isso de forma legal, legalizada, amparado pela lei de Deus, pela lei de Moisés. Tá vendo? Mas Moisés mandou dar a carta de divórcio, mandar a mulher embora. Então nós estamos fazendo a vontade de Deus. Jesus falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vocês não estão fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vocês permaneçam casados. Essa é a vontade de Deus. Deus odeia o divórcio. Mas então o que nós devemos fazer? Mas Moisés mandou, Moisés falou. Quer dizer, irmãos, quando uma pessoa quer fazer uma coisa errada, ele começa, e ele tem medo que Deus o puna ou alguma coisa assim, ele começa a achar as brechas na lei. Começa a ler a Bíblia não para fazer a vontade de Deus, mas ler a Bíblia para fazer a vontade dele, amparado pela lei de Deus. Eu acho tão engraçado isso, quando eu vejo alguém fazendo um negócio desse, né? Irmãos, não é necessário. Nós estamos lendo aqui o que Jesus ensinou. Então, assim, poderia dizer, ó, estou trocando de parceiro, porém amparado pela lei divina. Talvez você pense, estou fazendo tudo certinho, mas o Mateus, aqui capítulo 5, versículo 32,
Mateus 5,32 diz o seguinte: mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada está cometendo adultério. Então, é isso que Deus diz. É isso que Deus ensina na sua palavra. Irmãos, o casamento na Bíblia é visto como um compromisso, não como uma aventura. Então, nós, às vezes, queremos fazer a coisa do nosso jeito, porém queremos fazer amparado pela lei. Então, vamos arranjar uma brecha na lei. Irmãos, quando nós decidimos obedecer a Deus, nós decidimos obedecer a Deus. Eu vi uma ilustração essa semana, achei muito interessante, sobre consagração. Diz que uma mulher, ela queria, muito que o marido fosse no mercado fazer compra com ela. Tem marido que não vai no mercado com a mulher de jeito nenhum. Mas as mulheres querem que o marido vá fazer compra. Depois de muito tempo, o marido resolveu ir no mercado fazer compra com a mulher. Foram achar um mercado daqueles bem grandão e foram lá. Chegando em casa, o marido estava todo orgulhoso, de ter ido fazer compra com a mulher e tal. E entraram numa conversa lá e ele falou para a mulher: parece que você não ficou feliz de eu ter ido com você fazer compra? Ela olhou para ele e disse o seguinte, eu nunca quis que você fosse no mercado comigo. Aí, poxa, não entendi nada agora, o homem quase me demonizou. Falou: como assim você não queria? Eu sempre percebi que você quis que eu fosse. Ela falou: não, você entendeu errado. Eu nunca quis que você fosse no mercado. Eu sempre quis que você quisesse ir comigo. É muito diferente. Porque ele foi, mas ficou batendo o carrinho, querendo ir embora, mal-humorado. Ele foi, mas não queria ter ido. Ela falou: você não precisava ir, mas eu queria que você quisesse ter ido. Irmãos, assim também é na nossa vida. Deus não quer que você esteja aqui hoje. Deus quer que você queira estar. Deus não quer que você tome a ceia, Deus quer que você queira tomar. Deus não quer que você dê oferta, Deus quer que você queira de coração dar. Porque está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 9. Deus ama quem dá com alegria. Uma pessoa uma vez chegou em mim e falou assim: as dúvidas aqui sobre o dízimo, porque estou vendo uns vídeos no YouTube. Falei: interessante, Mas sabe, irmãos, desde que eu me entendo por gente, desde o primeiro salário que eu ganhei, eu sempre fui dizimista. Eu nunca precisei ver um vídeo no YouTube para ser. Por quê? Porque eu quero ser. Desde quando eu peguei meu primeiro trabalho, eu devolvi meu dízimo. Sempre, sempre. Até hoje. Minha esposa também veio da casa dela com esse princípio. Alguém chegar em mim e falar: mas eu tenho uma prova bíblica aqui, que dízimo é do Velho Testamento, que não... Para mim tanto faz, pode me provar o que quiser, porque isso é do meu coração. Eu quero fazer. Eu quero. Agora, se você não quer, aí vai procurar a brecha na lei. Vamos então ver um vídeo aqui para ver se... está dispensado, não precisa nem ficar perdendo tempo com isso. Sinceramente. Deus não quer que você ore, querido. Deus quer que você queira orar. Deus não quer que você leia a Bíblia, Deus quer que você queira ler. Deus quer coração. Deus não quer fachada. Ninguém quer. É como a sua mulher, ela não quer que você vá no mercado com ela. Ela quer que você queira ir com ela no mercado. Queira ir com ela no shopping. Que você vá de coração, que você vá lá e fique o tempo, e que vocês tenham um tempo de comunhão juntos. Irmãos, esse negócio de achar brecha na lei não funciona, meu querido, não funciona. Para com isso. Casamento na Bíblia, irmãos, é que está casado e permaneça casado. Ah, pastor, mas eu tenho problemas. E quem não tem, meu querido? Quem não tem? Você acha que você foi o privilegiado em ter problema na sua vida? Ah, meu casamento é difícil, pastor. É que nem aquela história das cruzes. Os
romeiros lá, que cada um tinha uma cruz, e tinha um jovem que estava fazendo a promessa lá junto. Ele falou, a minha cruz é pesada demais, é muito pesada. De noite eles foram colocar as cruzes num cantinho, foram dormir, e ele foi lá e pegou as cruzes, uma por uma, no escuro, né? E pegou a mais levinha que tinha e separou num lugar, assim. No outro dia cedo ele foi lá, era dele mesmo. Então, às vezes nós também somos assim, começamos a achar que só nós temos problemas, é só no meu casamento que tem problema, é só eu que enfrento. Não, querido, não é não. Permaneça sob a bênção. Está debaixo da bênção, não procure sair, fique. Quarto princípio e último, casar-se sem estar preparado para o casamento. Irmãos, eu falei, primeiro princípio, primeiro motivo que Jesus aponta aqui é a falta de compreensão do que é casamento. Casamento é se tornar uma só carne. A dureza de coração, segundo motivo pelo qual as pessoas se divorciam, dureza, maldade de coração. Terceiro, falsa piedade, não faz a coisa de coração, faz só para agradar a si mesmo, fica procurando brecha na lei. Quarto motivo, casar-se sem estar preparado para o casamento. Voltando lá para Mateus capítulo 19, versículo 10 agora. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre homem e sua mulher, é melhor não se casar. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Muito bem. Aqui nós temos duas possibilidades do versículo 11. Essas palavras, ninguém tem condição de aceitar essa palavra. Talvez seja referindo só ao versículo 10, onde ele diz, é melhor não se casar. Mas talvez ele esteja falando de que, no contexto do que eles falaram, ele falou, nem todos estão preparados para receber esses mandamentos sobre o casamento. O que é estar preparado para o casamento, irmãos? Tem um versículo em Provérbios que diz assim, prepara a tua lavoura, só depois contrai casamento. Muitas pessoas acham, eu comprei uma casa, eu estou preparado para casar. Tá? O que você acha? Não necessariamente. Não necessariamente. Ah, peguei um emprego bom, né? Concursado do governo, agora estou pronto para casar. Está? Não necessariamente. O que é estar pronto para casar? Do ponto de vista de Deus, é aquele que entende o que está envolvido no mistério que Deus criou lá no princípio. Pessoa que está disposta a se submeter, a honrar a Deus por meio disso. De repente você vê os discípulos falar assim, então é melhor não se casar. Tem pessoa que casamento é um negócio ruim. Você olha pelo número de divórcios e fala, não, esse negócio é ruim. Nada do que Deus fez é ruim, querido. Nada do que Deus fez é ruim. O que é ruim é o coração do homem, o coração do ser humano que não sabe receber as bênçãos do jeito que Deus dá. Essa sociedade que nós estamos vendo está ficando uma porcaria, porque a célula matriz da sociedade, que é o casamento, está se extinguindo. Vai ficar cada vez pior. É necessário aceitar os padrões divinos. Uma pessoa, ao casar-se, precisa saber que está envolvido em um grande compromisso. É o que Jesus diz no versículo 11, esse ensino não é para todos. Isso é óbvio, irmãos, que a sociedade que nós estamos vivendo não aceita o ensino de Jesus, mas é para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Aquele que, como ele diz, aquele a quem Deus der, aquele que Deus ajuda. Eu creio que nós que somos crentes somos ajudados por Deus. Eu creio que esse princípio é para os salvos. Talvez você diga, pastor, pastor, aconteceram coisas no meu passado. E estão indo contra aquilo que o senhor está pregando. E agora, o que eu faço? Primeiro, peça perdão a Deus. Tem coisa que não dá para consertar não, irmão. Mais jeito de voltar no passado. Não inventar a máquina do tempo, né? Então tem coisas que não dá para consertar. Se você não pediu perdão a Deus, já pediu, Deus te perdoou. Agora, o que é mais importante?
Se não pediu, peça. Agora, o que é mais importante, a partir de agora, disponha-se a seguir fielmente os princípios do Senhor. Não se permita mais cair nos erros. Lembra aquela mulher que foi pega no ato do adultério? O que Jesus disse para ela? Teus pecados estão perdoados. Vai, não peques mais. A partir de agora, ele falou agora, pessoal, e agora? Eles vão me matar, vou morrer, minha cabeça vai ser cortada, né? O pastor vai cortar minha cabeça fora? Não, não vai. Mas vá e não peques mais. Faça as coisas certas. Deus te dá, às vezes, dá chances para consertarmos a nossa vida diante do Senhor. Irmãos, eu penso que essas estatísticas sobre divórcio não devem fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Não deve fazer parte da nossa vida. Então, eu gostaria de terminar orando pelos irmãos nessa noite, pelos jovens, por você que é casado, por você que talvez já no passado aconteceram coisas alheio à sua vontade. Não estou dizendo que foi a sua vontade não, que você tem culpa. Às vezes foi alheio à vontade, foi consequência de uma vida sem Cristo no passado. Confesse a Deus, mas a partir de hoje, decida que vai fazer de acordo com o padrão de Deus. Lógico que eu não posso, numa pregação como essa, ministrar sobre todos os pontos e dar todas as possibilidades, que eu acho que é até desnecessário, porque cada caso é um caso. Mas está aqui o princípio dado por Deus. Vamos orar ao Senhor nessa noite, vamos pedir graça e misericórdia sobre nossas vidas. Meu Deus, quero agradecer, meu Pai, pela vida dessa igreja, dos irmãos que estão aqui essa noite. Deus, que o Senhor venha blindar os relacionamentos conjugais aqui dessa igreja. Venha blindar, Pai, para que nós possamos seguir teus princípios direitinho. E se seguirmos, é garantida a bênção do Senhor, a felicidade, a alegria estará conosco. A bênção do Senhor. Peço pelos jovens, pelos que não são casados, para que o Senhor possa os livrar da imoralidade sexual. Porque, ó Deus, como nós lemos em 1 Coríntios, trará consequências. Por isso o Senhor os livre, ajude a viver uma vida sensata, uma vida prudente, uma vida de fé no Senhor. Providenciando, ó Deus, um casamento honrado e abençoado para cada um deles. Peço por aqueles que estão namorando, que possam humildemente, cheio de fé, aguardar o casamento, Pai. Para que não caia em maldição, para que não caia em contradição e mau testemunho. Proteja-os em nome de Jesus. Abençoe a todos que estão aqui essa noite. Guarda a nossa igreja, proteja-nos de todo mal, de todo perigo. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.